versículo 14, nós vamos ver aqui a palavra de Deus trazer cartas, amém? A igrejas, aleluia, toda glória a Jesus. Querido João, discípulo de Jesus, ele foi aquele que recebeu a revelação de Apocalipse. Todas as metáforas, todas as visões que nós lemos em Apocalipse, foi João que recebeu da parte do Senhor. Quando nós falamos sobre Apocalipse, a gente já fica um pouco assustado, né? Mas deixa eu te dizer, todas as vezes que você lê Apocalipse, você é abençoado. A palavra do Senhor, ele diz que quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós somos bem-aventurados. Nós recebemos uma bênção específica, só o fato de lermos esse livro. Para alguns é o livro mais temido de ser lido, porque às vezes você não entende, confesso, e digo para você que realmente nós precisamos ter um conhecimento amplo e profundo das Escrituras, para que nós venhamos entender Apocalipse. Porque às vezes você vê de repente um dragão que surge do mar, uma prostituta, de repente, né, aparece anjos, e de repente tem uns cavaleiros, e é tantas histórias que às vezes você lembra daqueles desenhos animados e filmes épicos. Mas queridos, essa foi a forma que Deus se revelou ao seu discípulo João. E nesse livro, nós vamos ver Deus falando com a igreja, Deus liberando cartas para igrejas, e uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia, amém? Vamos ler comigo a partir do versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E aí Deus começa a falar com a igreja: conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente, antes fosses frio ou quente, e por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te esse conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha, nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Se pois diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém, queridos? Aleluia. Nós temos aqui uma carta escrita pelo próprio Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, liberando uma carta sobre a igreja de Laodiceia. Mas antes de falar aquilo que o Espírito de Deus tem para você nessa manhã, eu quero falar um pouquinho para você sobre Laodiceia. Por que foi que Jesus usou a própria Laodiceia para exortá-la? E nós vamos entender o porquê. A gente precisa analisar questões geográficas, questões naturais, para entender o porquê Deus estava exortando essa igreja por amor. Olhe para quem está do seu lado e diga: Jesus, nessa manhã, vai te corrigir, mas porque Ele te ama. Ele vai chamar a tua atenção, diga:
mas porque Ele te ama. Amém, queridos? Você veio nessa manhã para ouvir uma palavra de Deus e pode ter certeza que o seu coração vai ser poderosamente abençoado com uma palavra de correção. Amém? Vamos falar sobre Laodiceia. Queridos, Laodiceia era uma cidade que ela ficava no meio, no centro, entre duas cidades. Uma cidade chamada de Colosso e a outra chamava de Hierópolis. Então eram 3 cidades: Colosso, Laodiceia e Hierópolis. 3 cidades tipo Crato, Juazeiro e Barbalha, mais ou menos isso. Cidades que eram próximas, cidades vizinhas, e que cidades, elas acabavam dependendo umas das outras. Só que dentre essas 3, Laodiceia era uma cidade que não tinha água fresca. Laodiceia não tinha fontes de águas. Laodiceia não tinha rios. Laodiceia não tinha lagos. E havia moradores naquela cidade. E a gente sabe, queridos, como a água é algo vital para as nossas vidas. A gente não consegue ficar muito tempo sem beber água. A gente precisa da água para cozer. A gente precisa fazer ali a nossa própria alimentação. Nós precisamos de água para o banho. Nós precisamos de água para a nossa sobrevivência. Olhe para quem está do seu lado assim: você consegue ficar muito tempo sem beber água? Queridos, então entenda comigo, havia uma necessidade em Laodiceia. E como eles não tinham rios, não tinham lagos, não tinha fonte a jorrar de água fresca, Laodiceia dependia dessas 2 cidades. Dependia de Colosso e dependia de Hierópolis. Então o que é que acontecia? Quando as pessoas necessitavam de água para beber, de água fresca para cozer, de água fresca para o banho, para lavar as suas roupas, enfim, quando eles precisavam de uma água fresquinha, o que é que eles faziam? Eles caminhavam, pegavam suas vasilhas e iam para a cidade de Colosso. Colosso era uma cidade que era rica em fontes de águas frescas, águas de refrigério. E quando o povo de Laodiceia ia a caminho de Colosso, ali eles pegavam nas suas vasilhas, enchiam as suas vasilhas de águas frescas e retornavam até Laodiceia. Mas quando eles precisavam de águas termais, porque naquela época, queridos, águas termais, águas quentes, eram águas medicinais, tanto para a pele, como também águas terapêuticas, águas que serviam para produzir medicamentos. Então o que é que eles faziam? Eles iam para Hierópolis, que era a outra cidade vizinha de Laodiceia. E aí eles caminhavam a Hierópolis com suas vasilhas, em busca de águas quentes, águas termais, águas para medicamentos. E ali eles retornavam a Laodiceia. Agora eu quero que você entenda, queridos, que havia um percurso entre essas cidades. E a gente sabe que a temperatura, o ambiente, com o tempo, aquela água iria mudar. Quando eles iam a Colosso em busca de águas frescas, quando chegavam em Laodiceia, aquela água já estava morna. E quando eles vinham de Hierópolis com águas quentes, termais, águas para medicamentos, quando eles chegavam em Laodiceia, a água estava morna. Agora você está entendendo por quê que Jesus usou do exemplo de ser quente ou frio. Se você for morno, ele vai te vomitar. Queridos, a água morna, ela não tem um valor exato. Quem aqui gosta de tomar café? Você é consumidor de café? Dificilmente tem pessoas que tomam café frio. Tem uma moda agora de café frio, mas o natural
O que a gente costuma ouvir de 90% das pessoas é tomar aquele cafezinho preto quente. Queridos, tem que ser quente, porque quando o café fica morno, o que é que você faz? Você despreza. Amém? E deixa eu te dizer uma coisa. O café, ele precisa estar quentinho naquela hora, porque café requentado também dá problema. Não dá para requentar café. Eu já fiz muito isso quando eu morava em Campina Grande, né? Sobrava o café dentro da cafeteira. E aí o que eu fazia? Eu pegava, botava dentro, esquentava. Mas às vezes isso não era tão saudável. Perdia o sabor, perdia a sua qualidade. Poderia provocar alguns problemas intestinais. Não é saudável. Mas entenda, queridos, água de café quente é café quente. Café morno não presta. Eu não sei você, mas não sei se você já ouviu falar, as pessoas mais antigas, que quando alguém estava com problemas, né, intestinais, com náuseas, né, o que é que eles faziam para poder eliminar tudo isso que não estava provocando saúde no sistema digestivo? Bebia água morna. E quando eles tomavam água morna, o que é que acontecia? Involuntariamente o corpo expelia, expulsava tudo aquilo que estava contaminando o próprio corpo. Sabe, queridos, Jesus, quando decidiu exortar a Laodiceia, ele trouxe uma ministração e ele disse assim: olha, foi que ele falou: conheço as tuas obras. Jesus estava dizendo: ó Laodiceia, eu te conheço, eu sei o que você faz. E quando a palavra fala de obras, está falando de execução ministerial. Quando a palavra fala de obras, está falando sobre aquilo que nós produzimos, aquilo que nós fazemos. Aí ele diz: olha, eu conheço, tá, Laodiceia, igreja, as suas obras. Eu sei o que você faz, eu sei o que você tem feito, mas eu sei que não és frio e nem quente. Aí ele diz assim: antes fosse frio ou quente. Sabe, queridos, quando eu olho para esse versículo eu entendo algo: não existe meia boca com Jesus. Para Jesus não existe estar em cima do muro. Ou você é frio, ou você é quente. No nosso relacionamento com Deus, na nossa vida de comunhão com Jesus, nós precisamos ser bem definidos. Olhe para quem está do seu lado e você precisa ser bem definido. Ou você é quente, ou você é frio. E quando nós falamos sobre ser quente e sobre ser frio, nós estamos falando sobre as nossas ações como cristãos. Se somos cristãos superficiais ou se somos cristãos profundos em intimidade com o Senhor. E ele até diz: olha, eu prefiro que você seja frio. Você sabe como é uma pessoa fria? Espiritualmente falando, é aquela pessoa que não sente a presença do Espírito Santo mais. É aquela pessoa que está ao ponto de apostatar a fé. É aquela pessoa que duvida de Deus. É aquela pessoa que não crê mais em Deus. É aquela pessoa que não tem mais práticas devocional, oração, jejum, misericórdia. São pessoas que o seu testemunho não condiz com Cristo, com a palavra. São pessoas completamente frias. Mas quando nós falamos de quente, quando a gente fala de quente, a gente lembra do fogo e a gente já imagina pessoas fervorosas. Mas eu preciso te dizer, ser quente não tem nada a ver em você fluir em manifestações do Espírito Santo. Porque às vezes a gente pensa que ser quente é aqueles crentes do fogo, que roda no manto. Não, queridos. Quente
fala sobre você queimar, sua vida queimar de amor e devoção para com Jesus. Fala sobre comprometimento, fala sobre fervor, intensidade. E eu quero que você agora olhe para quem está do seu lado. Se você não tiver ninguém do seu lado, você vai perguntar a si mesmo como se estivesse. Olhe para essa pessoa, mesmo que seja invisível. Olhe para essa pessoa que você já está profetizando aí do seu lado, a sua família. Olhe para essa pessoa e pergunta assim: ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tá quente ou tu tá frio? Aí se for uma pessoa que tu conhece, que tu convive, que tu mora com essa pessoa, aí essa pessoa que recebeu a pergunta fala assim: tu quer mesmo que eu diga? Queridos, se essa pessoa que te conhece, ela olhou para você agora com aquela risadinha de canto de boca assim, com aquele olhar para não querer te entregar, né? Eu preciso te dizer algo. Imagina o nosso Deus que tudo vê. Imagina o nosso Deus que sente saudades de mim, de você na sua presença. O Deus que sente saudades quando você vai até Ele, porque você está com fome e sede da presença dEle. Quando você vai até Ele, porque você entende que Ele é completamente necessário para a sua sobrevivência. Que você é totalmente dependente dEle. E é sobre dependência que eu também quero falar com você nessa manhã. Sabe, queridos, Laodiceia era uma igreja rica. Laodiceia era uma igreja que ela tinha comércios, empresas. Laodiceia não dependia de nenhum outro investimento financeiro de cidades circunvizinhas. Ela era autossuficiente. Sabe, Laodiceia, queridos, eles produziam duas coisas: lã negra. Havia empreendimentos sobre essa lã negra que era para vestimentas. E eles vendiam tanto essa lã negra ao ponto de Laodiceia ter o seu próprio banco. Olha como essa cidade era rica. E além da lã negra para vestimentas e tantas outras coisas, Laodiceia produzia colírio medicinal. Olha que incrível, né? Preste atenção na palavra, tá, queridos? Diga comigo: Laodiceia era rica. Era uma cidade que produzia lã negra e produzia colírio medicinal. Acho que quem está entendendo a palavra já está entendendo o mistério. Só que ela não dependia de ninguém. Conta-se a história, queridos, que aconteceu um terremoto em Laodiceia. O terremoto foi tão grande que a cidade praticamente foi destruída. Os romanos entraram em contato com Laodiceia e disseram: ei, nós queremos ajudar a você levantar as ruínas. E sabe qual foi a resposta de Laodiceia para os romanos? Não precisamos de ajuda. Nós conseguiremos com o que nós temos. Nós temos tesouro suficiente para reconstruir as nossas ruínas. Nós não queremos ser dependentes de outra nação. Nós não queremos ser dependentes de alguém. Em nós mesmos, nós vamos nos reconstruir. Olha o Espírito Santo falando. Sabe, queridos, Laodiceia era autossuficiente. Não gostava de depender. Mas olha o que é que a palavra do Senhor está nos falando. Jesus está dizendo: olha, eu conheço as tuas obras. Jesus aqui estava dizendo: olha, eu sei o quanto você investiu em você mesmo. Eu sei o quanto você lutou por você mesmo para você chegar no patamar que você chegou. Ei, eu conheço teus esforços.
Eu vi tudo e vejo tudo. Eu conheço as tuas obras. Jesus estava aqui dizendo: ei, Laodiceia, ei, igreja, eu sei de todos os seus investimentos pessoais em você mesmo. Mas uma coisa eu te digo, que você não é nem frio e nem quente. Sabe, queridos, no versículo 16 diz: e por esse motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus aqui estava falando para pessoas, para uma igreja que não queria ser dependente dele. E na nossa caminhada cristã, queridos, quando nós nos distanciamos da presença, quando nós nos afastamos de uma vida de comunhão com Ele, de uma vida de devoção a Ele, de uma vida de total dependência dEle, nós ficamos frios, gelados. Sabe, nem você mesmo consegue mais sentir o Espírito Santo, e nem quem está em sua volta consegue perceber o Espírito Santo volátil em você. Mas pode ser que você não esteja frio, pode ser que você esteja morno, você ainda dá um gostinho, você ainda ora, e às vezes você está se auto-enganando. Você está ali nas suas obras, desempenhando tuas obras com excelência. Você tem tido aplausos, sabe? Eu vou falar algo aqui. Quem quiser se identificar, se identifique. Mas eu tenho me entristecido muito com uma pessoa dessa igreja. Eu tenho acompanhado essa pessoa nos stories, eu tenho acompanhado de longe a vida dessa pessoa, e essa pessoa tem tido sucessos profissionais. Mas eu sinto essa pessoa distante do Senhor. Eu vejo essa pessoa envolvida em ministérios e operando muito bem em ministérios, mas eu sinto distante do Senhor. Eu estava nessa madrugada e o Espírito Santo me colocou em 36 minutos para eu orar exclusivamente por essa pessoa. Você pode estar se perguntando: eita, pastor, sou eu? Sabe, queridos, eu não sou de chegar aqui, mandar recado ou indireta, até porque essa palavra também é para mim. Nós precisamos nos apegar às Escrituras e todos os dias a gente fazer uma autoavaliação de como nós estamos diante do nosso Deus. E aqui é uma medida exata. Em Deus não tem uma medida variável, é uma medida exata. Ou é frio ou é quente, porque morno Ele vai te vomitar, porque não é saudável, porque não é bom. Sabe, Ele reconhece tuas obras, mas Ele é muito discreto, e Ele diz: olha, querido, eu estou corrigindo você porque eu amo você. Ele finaliza esse texto dizendo: eu amo você. E às vezes nós estamos envolvidos em tantas coisas, nós estamos envolvidos, assim como eu ministrei sobre Marta, em tantos afazeres. No versículo 19 ele diz: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Sabe, Jesus está nos dando a oportunidade de ouvir essa palavra e nos arrepender. E quando nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de metanoia. E metanoia significa mudança de curso, mudança de mente, mudança de vida. Nós precisamos diligentemente. Hoje, nessa manhã, é a oportunidade que Deus está te dando, e você também que está em casa, você que preferiu ficar em casa hoje porque o clima estava favorável, deixa eu te dizer, queridos, existem lugares e ambientes que são quentes e ambientes que são frios, mas deixa eu te dizer uma coisa: a mordidão está em ambientes mornos nos faz correr riscos de sermos vomitados.
Nessa manhã o Senhor está chamando a sua atenção porque Ele te ama. Ele está chamando a nossa atenção porque Ele não quer que nós estejamos confortáveis em uma religião. Às vezes nós estamos confortáveis em uma religião, queridos, e não estamos completamente confortáveis em uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor. Sabe, Jesus está voltando e essa é uma carta para os últimos dias. Essa carta aqui, queridos, não foi específico para Laodiceia naquela época, mas ela está aqui no livro de Apocalipse para um propósito. Para mim e você nos últimos dias, porque nos últimos dias, nos fins dos tempos, a igreja, por causa do comodismo e por estar confortável na religião, ela pode ficar morna. Acostumados. A gente sabe como orar, a gente sabe como cantar, a gente fica meio que mecânico, sabe? Às vezes você pode até querer impressionar homens, você pode querer me impressionar como pastor, você pode querer impressionar alguém que está na tua casa, que também é cristão, ou alguém que está no teu trabalho. Você quer impressionar essas pessoas, mas você sabe dentro de você que você está morno. E você precisa, queridos, tomar uma decisão para a sua vida. Sabe, uma vez Laodiceia ela foi destruída. Ela produziu tanto para si mesma, que quando ela precisou, ela disse assim: eu não preciso. E tem pessoas, queridos, que estão dependentes de si mesmo. Você se acha tão autossuficiente ao ponto que você acha que você pode resolver o problema. Você acha que você não precisa de ir à igreja. Você acha que você não precisa de oração. Você acha que você não precisa mais fazer jejuns. Você acha que tudo isso é sacrifícios. Você não precisa, né? Mas entenda, é quando nós estamos bens, entre aspas, aparentemente, que nós corremos riscos. É quando tudo aparentemente está bom, que nós estamos correndo riscos, porque é gerado em nós uma autossuficiência. E nós, queridos, nós somos expertos de produzir o que nós precisamos. Laodiceia produzia para si lã negra, produzia para si colírio. Mas entenda, queridos, era uma igreja rica. Ela produziu, ela tinha suficiente para se manter. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ei, até hoje você está conseguindo se manter. Mas você precisa entender que você necessita ser totalmente dependente dele. Queridos, nós podemos produzir, nós somos criativos, sabe, nós somos inteligentes, a gente consegue sobreviver. Nós somos seres igual a camaleão, a gente se adapta. Mas entenda qual lugar você está se adaptando, porque se você estiver se adaptando a um ambiente morno, você corre o risco de ser colocado para fora do corpo de Cristo. E Ele está ao ponto de vomitar. Sabe, queridos, quando eu olho para a igreja brasileira, ontem eu fui dormir assistindo uma conferência que já teve lotação, aonde as vagas, elas foram, as vagas foram preenchidas antes do prazo. Lotação nos 3 andares da igreja, pessoas no corredor, pessoas com telões fora da igreja, porque as pessoas queriam estar em ambientes quentes, em ambientes onde a presença do Senhor era real. E hoje, nessa madrugada, eu estava assistindo e eu vendo essa conferência, queridos, a igreja que tinha 3 andares, o primeiro andar, o terceiro andar vazio, completamente vazio. O segundo andar só tinha mais pessoas no meio. O andar térreo ainda tinha as cadeiras, mas uma cadeira ali vaga, outra ali.
E aí eu coloquei no momento de adoração, e eu comecei a ver a motivação das pessoas. As pessoas com as canções entoando lá, e as pessoas com os braços para baixo. Aí eu vi o ministro. De repente o ministro chegou, a pessoa estava... Gente, eu sou muito observador. E aí a pessoa estava ali. Aí chega o ministro, ali gritando, ah lá lá, Senhor, e não sei o que, se esforçando para ver se o fogo caía. Aí o ministro chega e toca nas costas do rapaz. Aí na hora que toca, o rapaz de repente começa. Mas eu vi que aquilo ali não era o Espírito Santo. Quando ele tirou a mão, ele voltou e ficou normal. Voltou ao estado que estava antes. Tudo aparência, tudo superficial, queridos. Sabe, isso é algo que está tomando conta, e eu peço a Deus para que essa figura da igreja de Laodiceia, ela seja desbaratinada do Brasil. Porque a Europa, queridos, infelizmente as nações da Europa, a frieza espiritual tomou conta desse lugar. E isso também está acontecendo, queridos, nos últimos dias na América do Norte. Países como Estados Unidos, Canadá, que por muitos anos se tornou referência para o Brasil de adoradores, hoje estão entrando no mecânico. Hoje as pessoas estão tão visuais. A vida de aparência é tudo aparência. Não é nada mais natural. As pessoas na sua mordidão, elas já sabem a cara de adoração. Porque já estão acostumadas. Já são dependentes de si mesmas. Não busca mais a presença como antes. Ei, queridos, o Senhor está com saudade disso. De quando você queimava, de quando você em você mesmo produzia combustível, quando você mesmo tinha lenha para queimar e aumentar o fogo. Porque, queridos, a fogueira, ela só se apaga se não tiver mais lenha, e a lenha é o combustível necessário para que as chamas, para que o ardor, para que o queimar permaneça. Mas a mordidão tem chegado e tem deixado pessoas céticas, sabe, um esfriamento, sabe, tem entrado nas igrejas. E eu tenho orado ao Senhor. Essa madrugada eu falei com o Senhor e disse: Deus, eu não quero. Eu reconheço que nós temos um ministério de louvor incrível, nós temos uma igreja muito preciosa, mas eu confesso, Jesus, que ainda não está como eu gostaria de estar como igreja. E eu não quero, Jesus, entrar em um sistema mecânico. Eu não quero entrar em um sistema de fazer por fazer. Mas eu quero ir para a tua casa porque eu te amo. Eu quero ir para a tua casa porque eu estou com saudade do Senhor. Eu quero ir para a minha casa, que é a tua casa, porque eu quero ter relacionamento contigo e comunhão contigo. Não em busca de próprios benefícios, mas eu quero sair da minha casa, eu quero me arrumar porque eu marquei um encontro com Ele. Não que Ele não vai estar na minha casa, no meu quarto, nos meus momentos de lugar secreto. Mas eu preciso entender, queridos, que existem situações e acontecimentos nas nossas vidas que estão nos tornando mornos. Pode ser pecados de estimação, pode ser decepções. E, queridos, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus, Ele deu um conselho a Laodiceia. Engraçado, porque Jesus não nos obriga. Jesus não empurra a goela abaixo para mim e você. Eu acho que se eu fosse Jesus, eu fazia diferente. Eu empurrava, porque eu sou assim. Mas eu não sou Jesus. Se eu pudesse, eu tava umas porradas assim nas pá, pá, pá. E tem gente que só aprende na surra, né?
né? Ou então eu fazia um chip e colocava o chip assim em todo mundo. Programava para a gente viver em santidade. Programação da santidade, inserir em todo mundo. Aí vão dizer que eu estou com o sino de cor da besta, né? Olha o falso profeta, quer dizer que eu sou anticristo. Corta isso aí, né? Tô brincando. Sabe, queridos, mas eu não vou mentir para você, essa era a minha vontade. Eu queria me autoprogramar para que eu vivesse uma vida que agradasse o Senhor em todas as minhas proporções, em uma plenitude de vida. Eu gostaria de ser uma vida de adoração, uma adoração fervorosa ao Senhor, sabe? E Jesus deixou o conselho. Ele poderia dizer assim: ei, abestada, com a igreja, né? Ô doida do juízo, né? Se apruma, pelo amor de Deus, eu vou mandar fogo e vou destruir de novo essa cidade. Mas olha o que é que Jesus diz. Jesus, ele também é carinhoso. Ele é juiz, mas ele também é carinhoso. Ele ama. E ele disse assim, queridos, olha, versículo 18. Ele disse: portanto, ofereço-te este conselho. É um conselho. Conselho você escolhe se você coloca em prática ou não. Quando nós recebemos um conselho, nós não estamos recebendo uma ordem. Nós estamos recebendo uma oportunidade de fazer ou de não fazer. Quando você procura o pastor, ou alguma liderança, ou algum amigo, ou uma pessoa que você tem como referência, uma pessoa sábia, para ouvir, você vai ali em busca de conselhos, mas não necessariamente o que essa pessoa vai falar, você vai fazer, você escolhe. E Jesus está aqui dizendo: olha, portanto, ofereço-te esse conselho. Aí olha o que é que Jesus diz: adquire de mim ouro refinado no fogo. Ei, você lembra que eu disse que Laodiceia era uma igreja rica? Você lembra que eu falei para você que Laodiceia era uma igreja, era uma cidade que tinha empreendimentos? Ela tinha seu próprio banco, queridos. Ela não precisava de investimento, de empréstimo. Ela mesma, nela mesma, ela resolvia seus problemas. Ela era autossuficiente. Ela tinha para ela mesma. E Jesus estava dizendo assim: ei, deixa eu te dar um conselho. Ei, adquire de mim. Adquire de mim ouro refinado. Jesus estava dizendo assim: ei, existem riquezas mais preciosas do que essas que você produz com as suas próprias mãos, do que essas que você tem mesmo produzido em si mesmo. Mas adquire de mim, ei, adquire de mim. Ouro refinado, querido, significa algo mais que precioso, porque o ouro bruto, ele não tem valor como o ouro refinado. Quando o ouro passa pelo fogo, ele fica mais caro, ele fica mais precioso. Entenda, o ouro que nós produzimos de nossas próprias mãos, dos nossos próprios conhecimentos, da nossa vida de ativismo, correndo para cá, correndo para lá, achando, queridos, que minha conta no final precisa estar cheia, porque eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo, e eu fico só produzindo para mim, para mim, para mim, para mim. E de repente, quando eu percebo no meu relacionamento com Ele, eu estou morno. E Ele diz: ei, adquire de mim, busca de mim, é de mim, ei, em mim, é um conselho. Ei, olha para quem está ao teu lado assim: ei, escuta o conselho. Escuta o conselho de alguém que é manso e humilde de coração. Alguém que é manso. E nessa manhã, mansamente, Jesus está falando com você. Ele está dizendo: ei, eu quero ser a tua fonte inesgotável. Eu quero ser para você o seu total
a sua total sobrevivência. Eu quero que você seja dependente de mim. Eu quero que você clame e diga assim: ei, Pai, eu preciso da sua presença. Sabe, e nós somos tão faltosos com o Senhor. Existem riquezas aqui. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Sabe, queridos, o próprio Cristo, através desse texto, Ele está falando que mesmo a gente passando por provações, mas são nas provações que esse ouro, ele é refinado. São nas provações que esse ouro que a gente adquire nele é puro. É um ouro que vai nos manter de pé, que vai suprir com as nossas necessidades, resulta em louvor, em glória e honra, quando Ele for revelado. Amém, queridos? Olhe para quem está do seu lado e diga: compre dele ouro. Não seja mais dependente de você. Diga: ei, você tem juntado riquezas nessa terra? Qual é a tua meta para 2024? Qual é a promoção que você tem desejado para a tua vida? Eu não estou dizendo que é errado você querer ter uma vida profissional em ascensão. Não, não é errado. Mas você não pode esquecer da melhor parte. Amém? Você não pode esquecer que você precisa adquirir nele ouro refinado. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de fé. Esse é o ouro que nos permite permanecer de pé. Sabe, a palavra do Senhor diz que outro conselho, vamos voltar a Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Ele disse assim: roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha e nudez. Jesus estava dando outro conselho. Ele diz: ei, queridos, adquire de mim roupas brancas. E quando nós falamos de roupas brancas, nós estamos falando de vestes de santidade. E quando nós falamos de vestes de santidade, nós estamos falando de sermos separados, consagrados ao Senhor. Ei, eu disse a você que Laodiceia, ela produzia lã negra. Olhe para quem está do seu lado, e Laodiceia produzia lã negra. Aí Jesus está dizendo: ei, Laodiceia, são roupas brancas. Você tem produzido lãs negras, mas eu tenho para você vestes brancas, vestes de santidade, vestes que vão, sabe, esconder a nudez, a vergonhosa nudez. E isso está falando, queridos, vestes, lãs negras fala de pecado. Lãs negras fala de uma vida que não está agradando ao Senhor. Quando Adão e Eva, em Gênesis capítulo 3, na queda do homem, quando Adão e Eva pecou, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, a primeira coisa que eles se sentiram foi o quê?
Estamos nus. Estamos nus. A nudez do pecado, a nudez da vergonha. Mas Jesus disse: ei, adquire de mim roupas brancas para cobrir com a tua vergonhosa nudez, para que você seja santo, para que você tenha uma vida incorruptível. Sabe, queridos, nós precisamos dessas roupas brancas. Mas não é você ir ali na Amorelo. Não é ali você ir no shopping adquirir a roupa branca de Andresa. Essa dali foi no shopping, com certeza. Ou a minha, essa foi na Riachuelo. Sabe, às vezes nós queremos usar algumas roupas de aparência. Às vezes nós queremos usar umas roupas que superficialmente são aparentes, não são vestes de santidade e amor de não. O ser morno está em mim, está em você. As nossas vestes não condizem em sermos separados, em sermos consagrados. Mas nós estamos com vestes negras porque nós produzimos muito bem para os nossos próprios benefícios. Mas ele diz: adquire de mim. Outra coisa, queridos, que Jesus, ele é lindo. Nesse conselho, no versículo 18, ele continua dizendo, ele diz assim: olha, e compra o melhor colírio. Meu Deus. Ele diz: ei, compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Ei, eu disse para você que Laodiceia produzia colírio medicinal. Aí Jesus vem aqui no conselho e diz: ei, queridos, eu tenho um colírio. Eu tenho um colírio. E ele diz: compra, adquire de mim o melhor colírio. Ei, esse colírio que você tem usado para remover toda cegueira. O meu colírio, ele é melhor. O meu colírio te faz enxergar claramente. Às vezes nós estamos nessa caminhada com Jesus sem conseguir discernir. O Espírito Santo está falando sobre discernimento. E eu sei que existem pessoas que têm orado ao Senhor pedindo discernimento. Tem pessoas aqui nessa manhã que têm orado dizendo: Senhor, eu quero ter discernimento para entender. E nós, queridos, entenda, se somos totalmente dependentes dEle, nós temos o Espírito Santo fluindo naturalmente de nós. E quando o Espírito flui naturalmente de nós, o discernimento do Espírito, a percepção espiritual é um dom exato na minha vida, porque eu adquiro dele colírios para que eu não seja enganado. E na maioria das vezes nós estamos sendo enganados em nós mesmos. E nós somos enganados em nós mesmos, dizendo: não, isso não é errado. Não, isso é normal, isso é natural. A gente diz aquela palavrinha assim: não tem nada a ver. Ei, queridos, coloque o colírio que você vai ver. Não tem nada a ver isso aqui. Isso é bobeira. A gente pode, né? Mas Jesus está dizendo: ei, adquire de mim para ungir. Ele não diz para medicar, ele diz para ungir. E quando a gente fala de ungir, a gente fala de separação. Mas foi por causa dos teus olhos que Deus me deu essa palavra, viu? Você vai ver Luiz
usando óculos aqui na igreja, porque esses dias ele foi soldar e queimou, né, o olho. E ele está usando óculos e usando colírio para os olhos, para conseguir enxergar. E aí ele veio para o ensaio do louvor, sexta-feira, meio cego, sem enxergar algumas coisas. Eu digo, eu estou mais preto. Realmente ele está cego. E foi através disso que o Espírito Santo foi trazendo essa palavra ao meu coração. Eu lembrei sobre esse colírio que eu e você precisa para discernir claramente. Queridos, pode ser que você esteja morno na sua vida, porque você não está conseguindo discernir e perceber. Sabe, você está percebendo as coisas superficialmente, e aí o inimigo das nossas almas, sorrateiramente, porque ele é astuto, ele é muito, sabe assim, espertinho, e ele vai ali, sabe, na calada da noite, e você sem conseguir ver, você sem conseguir enxergar, você não consegue discernir, e aí você acaba vivendo uma vida de mordidão, sendo morto. Eu já partilhei isso aqui outras vezes. Eu sempre questionava Jesus, eu sempre questionava Deus, o porquê que ele vomitava. Já falei isso aqui outras vezes, mas eu sei que tem pessoas que nunca ouviram isso. Isso foi uma revelação pessoal que eu tive com o Espírito Santo. Eu sempre questionava o porquê que ele vomitava. E quando eu penso assim, ao ponto de vomitar, e quando você vomita, você coloca algo para fora. E eu pensei assim, poxa, Deus coloca as pessoas para fora do seu corpo. Que Deus é esse? Que Deus é esse que está colocando as pessoas, porque erraram, para fora, vomitando essas pessoas? E vinha logo na minha mente abandono, você não serve mais, eu não preciso mais de você. E eu quero orar nessa manhã, através dessa palavra, sobre a sua vida. Não permite que o diabo, por causa de pensamentos e sentimentos de culpa, faça você entender que ele não precisa mais de você. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você e eu, nós somos o corpo de Cristo. Queridos, nós somos o corpo de Cristo. E quando nós estamos mornos, ele fica ao ponto de nos vomitar, de nos colocar para fora do corpo. E eu perguntei ao Espírito Santo, eu preciso entender. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não estou falando com pessoas anorexas e nem pessoas que têm bulimia. Para quem não sabe, são patologias emocionais. E essas patologias emocionais, elas afetam o ato de você provocar o vômito. Mas eu não estou falando de você provocar. Mas eu quero que você entenda comigo algo muito natural. Eu acredito que todos aqui, na sua infância ou na sua fase adulta, você já vomitou. Pode ser que essa semana algo te fez mal, e a forma que o teu corpo teve para expelir aquilo que não presta, aquilo que não é saudável para o corpo, involuntariamente. Ei, você não faz assim, agora eu vou vomitar. Se você não colocar o dedo na boca, ou não tomar uma água morna, se você não fizer algo para provocar, entenda, o vômito é involuntário. Então quando Jesus, ele disse, eu estou ao ponto de vomitar, porque você está morno, é porque aquilo que estava no corpo de Cristo, não estava sendo saudável para o seu corpo, e tudo aquilo que contamina o corpo de Cristo, é colocado para fora, involuntariamente. Jesus, ele não quer nos vomitar, e aí eu entendi. O Espírito Santo falou assim para mim: ele não quer nos vomitar, mas se é algo que faz mal ao corpo de Cristo, involuntariamente sai. Queridos, não é ele que nos tira,
Sou eu e você quando estamos mornos, quando não somos saudáveis ao corpo de Cristo. Eu e você, involuntariamente, provocamos no corpo de Cristo a nossa saída. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: cuidado, não saia do corpo de Cristo. Sabe, queridos, eu quero encerrar essa palavra através de outro conselho. Na verdade, de uma saudação que o apóstolo Paulo, ele fez a um dos seus maiores discípulos, chamado Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, abra comigo, 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ver um texto do apóstolo Paulo, falando ao seu discípulo, animando ele. Ele disse assim: olha, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Para um pouquinho, olha o que é que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Ele está dizendo: queridos, nos últimos dias muitos serão enganados. O Espírito Santo afirma que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Mas por quê? Porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores. E esses espíritos enganadores, eles vão usar falsos profetas. Queridos, essa semana eu descobri um falso profeta. Na verdade, eu e a pastora Cárita. Um cara aí que inclusive ministra muito bem. Meu Deus, desenvolve cursos extraordinários sobre escatologia, sobre revelando os falsos profetas. Mas aí o cara foi postar esses dias as músicas dele do Spotify, as que ele mais escuta. E eu fiquei completamente... Pega meu celular aqui, pastora Dalva, por favor. Obrigado. E queridos, todas as vezes que eu olhava, né, para esse cara, eu dizia assim: rapaz, alguma coisa me incomoda nele. Ele está falando certo, as coisas estão alinhadas com a palavra, mas eu sinto que alguma coisa na vida dele não está legal. E quando eu tive essa percepção, eu deixei de assistir às coisas dele. E é porque o que ele estava pregando estava até alinhado, estava batendo com a palavra, mas tinha alguma coisa que me incomodava, tem alguma coisa que não está certo. E aí, queridos, esses dias, nessa postagem, infelizmente, ele postou as músicas que ele mais escutava. E uma das traduções das músicas que ele ouvia era assim: me diga, você ainda está acordada? São 5 da manhã e eu estou bêbado agora. Me diga, a gente ainda pode transar? Único, agora estou completamente focado. Me diga, ainda estou te dizendo exatamente como estou me sentindo agora. Você disse que são as drogas, eu sei. Eu também menti muito antes. Vamos nessa, antes de eu ter você nos meus braços. Por outro lado, posso estar bêbado. E aí eu não vou falar o que tá, a outra frase que é terrível. Né? Enfim. E quando eu vi isso, queridos, eu fiquei assim, impactado. Porque aquilo que ele escuta não condiz com aquilo que ele prega. Mas eu não estou aqui para falar mal do irmão, por isso que eu não estou falando o nome. Porque eu também não gosto de pessoas que batem na noiva, amém? Mas eu preciso alertar você, nós precisamos tomar cuidado de quem nós estamos ouvindo. Porque sorrateiramente o diabo, ele é muito inteligente. Queridos, recentemente agora uma cantora gospel, eu acredito que eu não vou falar o nome dela, mas você já vai imaginar, o Pica-Pau, tá parecendo um Pica-Pau agora, cabelo vermelho, né? Queridos, essa irmãzinha, ela adorava, queridos, ela cantava. Eu me lembro que no Descende, em uma conferência inclusive da Nívia Soares, eu lembro muito bem essa jovem ali adorando, inclusive cantando essa música: Tu és bom, bom,
né? Bom, enfim, hoje ela está cantando o bonde do Trigão. Mas eu não estou aqui, queridos, para apontar o dedo para ela. Eu não estou aqui para falar mal dela. Eu só apenas estou te dizendo, cuidado com quem você está seguindo. Cuidado com o que você escuta. Porque, queridos, infelizmente, o pecado da irmã influenciou outras pessoas a saírem da presença. E muitos estão enganando. Alguns se desviarão da fé. A palavra está dizendo. Olha o versículo 2. Estou já terminando, viu, queridos? Versículo 3. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças, pelo que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graças. Portanto, é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando-os aos irmãos quanto a esses assuntos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de valor algum. Aqui ele está falando de academia, viu, queridos? Tapa na cara nessa madrugada, viu, CTF? Olha o que Jesus falou. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e de plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Continua. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de serem jovens, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura e à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mão por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e te dou o ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos que te derem ouvidos. Esse é um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele diz: ei, perseveras, aviva o dom que há em ti, que foi te dado por imposição de mãos. Ei, queridos, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: dedica-te à palavra, para que você não se perca e os outros que estão em tua volta não se percam. E aí você pergunta: o que é que tem a ver isso com Laodiceia? Esse é o segredo, queridos, para não permanecermos mornos. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor. Nós precisamos nos dedicar à sua palavra. Amém, queridos? Eu quero convidar você a ficar de pé. E se você foi ministrado por essa palavra, aplauda Jesus, transferindo para Ele toda a glória e toda a honra, somente a Ele, que é a própria palavra. Olhe para quem está do seu lado e diga: a partir de hoje, você tem um